Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Witz Rison. Eu sou empreendedora, também já escrevi um livro e hoje eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Você já passou por algum momento, ou tem passado por algum momento, onde as coisas parecem um pouco desorganizadas, que você percebe que há algo que precisa mudar, que você não tem energia para fazer as coisas, que o seu dia a dia é maçante, que você não consegue ter motivação para levantar de manhã para poder fazer suas coisas, que você na sua vida espiritual também você não consegue ter o dinamismo, a energia que você gostaria de ter? Eu sei que muitas pessoas ou já passou ou tem passado por essa situação e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco dessa experiência que eu tive em final de 2018 para 2019. Eu estava exatamente dentro dessa situação. Eu não conseguia, em 2019, em 2018, foi que realmente começou toda essa turbulência, no início mesmo, foi praticamente todo o ano. E eu achei que toda essa desmotivação, essa falta de energia, eu lembro que na época eu engordei muito devido a trabalhado trabalhando muito. Eu não tinha nesse tempo, eu não estava fazendo nenhuma atividade dentro de algum ministério, de alguma igreja, e estava tudo muito tumultuado. Aí perdi a minha mãe nesse ano de 2018 também. Então, quando eu cheguei no final de 2018, eu estava extremamente frustrada com tudo. Eu ficava irritada com facilidade. Eu tinha uma falta de energia. Para mim era assim terrível ter que levantar de manhã para poder trabalhar, não conseguia fazer as minhas atividades físicas, não conseguia ter uma alimentação saudável. Então, eu estava em tudo nesse tumulto na minha vida nesse período. E eu já sou cristã, já tem mais de 20 anos. E hoje eu gostaria de passar para vocês um pouco dessa minha experiência. Serão 3 vídeos, na verdade, né? Não dá para falar tudo no mesmo vídeo para não ficar cansativo, não ficar um vídeo extenso. Então eu vou publicar 3 vídeos. Esse vai ser o primeiro, onde que eu gostaria de falar para vocês como que eu comecei a identificar onde que estava o erro. Eu lembro que na época eu comecei a ter alguns sonhos, né? E justamente para tentar entender que eu caminhava em lugares errados, sonhei com algumas coisas e tudo isso no livro ele está mais especificado. Foi o livro que eu escrevi, que eu citei, né? E eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para se você quiser ler, porque no livro eu conto a história de verdade, assim, com mais detalhes, o momento, tudo que eu passava, e fica mais fácil até mesmo para entender. Mas hoje, nesses 3 vídeos que eu vou gravar, eu quero tocar nos 3 pontos que no livro foi para mim essencial e que trouxe assim, uma edificação muito grande, uma mudança de comportamento para a minha vida. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de passar para vocês é o seguinte. Esse vídeo é praticamente para as pessoas que são cristãs, que têm alguma fé, que são ligadas ou à igreja, não sei qual que é a sua fé, mas eu acho que a gente pode encaixar essa experiência em todas as áreas da nossa vida, porque tudo interfere, né? E quando a gente se converte, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que quando a gente se converte, quando a gente realmente aceita Jesus, o que acontece nas nossas vidas? Nós somos comprados, né? A própria Bíblia fala, cita isso, que nós somos comprados por um alto preço, que é o preço de sangue que foi pago ali na cruz. Então a primeira coisa que eu tive que entender é que eu sou propriedade exclusiva de Deus, né? Fui comprada pelo precioso sangue de Jesus. Quando a gente entende que nós somos propriedade exclusiva de Deus, não sei vocês, mas na época eu tinha muito essa coisa de fazer, de deixar que eu tenho que fazer, que traçava os meus próprios planos, que queria as coisas do meu jeito. Então eu passei a construir a minha vida de acordo com o que eu queria, né? Eu sou a pessoa que gosta de ir falando e escrevendo. Então, no primeiro momento, o que eu fiz? Eu fui construindo a minha vida da forma que eu queria, né? O meu prédio lá, o meu edifício, fui construindo ele do jeito que eu queria. E eu achei que estava certo, né? O meu prédio não ficou muito bom, não, E eu achei que estava certo. E aí, diante dessa situação que eu estava vivendo, que eu falei que relato no livro,
eu percebi que quando eu fui estudar, quando eu fui direcionada pelo Espírito Santo sobre realmente o que estava acontecendo, eu percebi que a primeira coisa é que eu tinha construído algo para mim dentro daquilo que eu acreditava que estava certo, e não dentro daquilo que realmente Deus tinha para a minha vida. Eu lembro que na época, uma das primeiras perguntas que o próprio Espírito me fez foi: quem é seu engenheiro? Quem que está construindo a sua vida? É você ou é Cristo que é propriedade? Todo mundo sabe que quando a gente compra algo, quando você compra um lote, compra um edifício, você tem total direito de fazer o que quer sobre aquele edifício, né? Mesmo que você contrate uma empreiteira, uma empresa para poder fazer o seu edifício, fazer o seu prédio, a sua casa, quem manda no final das contas, o engenheiro que estuda todo caso, no final das contas é a opinião do dono que vale. Se ele quiser construir e depois derrubar tudo, ele pode fazer isso. Então, quando a gente se converte, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós não somos mais donos de nós mesmos. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E a partir desse momento, quem faz todo o processo de construção da nossa vida é o próprio Cristo. E aí é que entra o problema muitas vezes na nossa vida, porque às vezes a gente quer tomar as nossas próprias decisões. Eu achava que eu construí tudo do meu jeito, mesmo tendo uma fé, mesmo tendo muito tempo de conversão, aí uns 20 anos mais ou menos, eu estava construindo da forma correta. Só que eu esqueci de um detalhe. Eu esqueci que quem conhece o meu futuro é Cristo. Quem sabe do meu passado também é Cristo. Então, quando a gente decide criar com nossa própria conta o nosso edifício lá, bonitinho, a gente esquece que a gente não sabe o que vem no futuro. Você não sabe quais são as situações que você vai passar no futuro. O que você vai ter que precisar de resiliência. Qual que vão ser as chuvas, tempestades que vão bater sobre a sua vida. A gente não sabe disso. Você não sabe que você vai passar. Eu nunca imaginei que no final do ano a minha mãe ia falecer, e depois o meu tio também acabou falecendo. Você não sabe que vai passar por um desemprego, como eu passei em 2019. Tudo isso a gente não sabe, mas Jesus sabe. E aí é que entra que a gente tem que entender que Ele sabe o que a gente vai passar e qual a estrutura que Ele tem que trabalhar na nossa vida. O outro ponto é que Ele que tem o propósito, Ele que sabe os planos que Ele tem para nós. Muitas vezes a gente não cumpre o chamado, não cumpre o propósito. Ele tem uma história para nós que Ele escreveu desde a fundação do mundo, mas a gente não sabe exatamente o que é. No decorrer você vai visualizando e vendo para onde ele está direcionando, mas é só Ele que sabe. Então, quando a gente constrói a nossa própria vida, tudo aquilo, os nossos sonhos, baseado no nosso querer, a gente está trabalhando conforme a gente está vendo o nosso presente. E aí a gente esquece do futuro. Será que a gente está programando, os nossos aprendizados, ele vai suportar esse edifício, ele vai suportar o peso e o objetivo para o qual ele foi criado? Se a gente olhar no estacionamento, esses prédios grandes, hoje, toda vez que eu passo num lugar e vejo uma construção, eu sempre penso nessa minha experiência. Será que ele vai suportar o peso? Quantas vezes a gente já viu aí prédio que caiu, ponte que caiu? Por quê? Ele não foi construído da forma adequada para o objetivo dele. Então, muitas vezes a gente faz com isso. Então, o primeiro ponto é: você não é dono da sua própria vida. A Cristo é dono da sua vida. E é Ele que nós temos que saber. Na Bíblia fala sobre a construção da arca, construção do templo. Quem é que deu o direcionamento? Foi tudo Deus, porque Deus sabia o objetivo de cada um. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de que vocês lembrassem sempre: você não é propriedade sua. Você passou a ser propriedade exclusiva de Deus. E quem trabalha, quem é o engenheiro da sua vida é o próprio Cristo. É Ele que dá as orientações, é Ele que fala o que precisa ser feito. Não vamos convidar Cristo para entrar em nossas vidas e Ele ficar sentado no sofá e a gente continua fazendo as coisas como se nada tivesse acontecido. É Ele que é o dono da casa agora, Ele é que é o dono de tudo. Então quem dá as ordens são Ele. Então, propriedade exclusiva, você não é dono mais de você, você tem que seguir as orientações de Cristo, para que o projeto que Ele tem para você não venha a arruinar a sua vida. Então, nesse caso, como você agora é propriedade exclusiva do Pai, o próximo passo que a gente tem que dar liberdade para Cristo trabalhar em nossas vidas são o nosso solo. Mas o que é o solo? O solo, na verdade, nas minhas pesquisas, e comparando com o que tem ensinado na Bíblia,
o que Cristo tem que trabalhar, o nosso solo seria as nossas emoções, o nosso coração, a nossa mente, aquilo que nós pensamos, as nossas atitudes. É isso que Cristo tem que trabalhar, porque um solo que não é preparado, um solo que não que é firme como a rocha, qualquer coisa que colocar sobre ele vai desabar. Então, nesse caso, a gente precisa entender que a primeira coisa que Cristo vai trabalhar na nossa vida é o solo. Para quê? Para que ele seja um solo resistente, para que ele consiga suportar todo o peso que vai sobre a construção. Então, Cristo vai trabalhar como que estão as suas emoções, como está a sua saúde emocional. Tá? Você tem se sentido fragilizado das suas emoções, você entristece por qualquer coisa, você precisa de qualquer vento, qualquer tempestade que vem, você desaba. Como estão as suas emoções? Você tem se sentido irritado com facilidade, ansioso com facilidade? Então está na hora de você dar o controle das suas emoções para Cristo. Está na hora de você dar o controle para o Espírito Santo. Quando você dá o controle das suas emoções para o Espírito Santo, ele começa a trabalhar naquilo que realmente é necessário. Será que as suas emoções, as suas atitudes, seus pensamentos, elas estão de acordo com a palavra? Então deixa Cristo trabalhar o seu solo, deixa ele trabalhar para que a construção e o projeto que ele tem para a sua vida, ela não venha ruir com o passar do tempo. A palavra diz que nós não devemos ser levados por qualquer vento de doutrina. Quando fala isso, é porque a mente da pessoa, ela não tem uma fé firmada, ela não tem uma fé estabelecida, as emoções delas não são equilibradas. Então, deixa Cristo trabalhar as suas emoções. Novamente eu repito, deixa Cristo trabalhar as suas emoções, entregue o controle das suas emoções ao Espírito Santo. Debaixo da orientação dele, se for necessário, buscar um profissional, buscar alguém capacitado para te ajudar nessa construção, para te ajudar nesse fortalecimento emocional. Então, o solo no livro, eu falo que é essa parte emocional, que precisa estar estruturada. Porque será que construir para cima, o que vem pela frente, você está com as suas emoções fortalecidas? Para que você suporte o peso, para que você suporte as tempestades, para que você suporte o que vem pela frente. Então, nesse primeiro vídeo eu gostaria de deixar essa instrução para você, sobre ser propriedade de Cristo, deixar ele trabalhar, deixar ele ser o seu engenheiro, construir a sua vida sobre uma base fortalecida que é o nosso solo, sobre aquilo que realmente vai fazer total diferença, que é um conjunto de coisas que fazem diferença para que a sua vida não venha ruir e você venha suportar e concluir o projeto de Deus para a sua vida. Então preste muita atenção nas suas emoções, trabalhe isso, deixa Cristo trabalhar nas suas emoções, mude o que precisa mudar, mude as atitudes, mude pensamentos, fortaleça sua mente em Cristo e eu tenho certeza que o projeto de Deus para a sua vida vai ser um sucesso, tá? Então esse é o primeiro vídeo a respeito disso, eu espero vocês nos outros vídeos e vamos construir, vamos deixar Cristo ser o nosso engenheiro.